Olá, pessoal, boa noite. Estamos gravando mais uma aula. Sejam bem-vindos à nossa quarta e última aula síncrona da disciplina de computação em nuvem. Chegamos à reta final, do nosso semestre, do curso de TSI. Hoje o nosso objetivo é fazer um grande fechamento da disciplina, revisando o que trabalhamos na semana 11 e falar um pouquinho até o que é feito da semana 15. Só para dar uma abordagem rápida, porque vocês ainda vão ver esses conteúdos, Bom, fazendo uma retrospectiva, nas últimas semanas nós elevamos bastante o nível do nosso aprendizado e entramos de cabeça no escopo mais moderno do desenvolvimento para a web, focando em computação em nuvem. Nas últimas semanas, hoje é o dia 11/6, estamos na semana... Vamos começar a semana 13 amanhã, estamos na semana 12. E a última semana que nós abordamos foi a semana 11, No meio da semana 11, nós também estamos tendo agora as provas presenciais até o dia 3. Então, vou falar um pouquinho sobre as provas presenciais. Ela é a parte presencial das avaliações, ela vale 40 pontos. E vocês, espero que todos já tenham feito, obrigatoriamente no polo. Ela foca bastante nos conteúdos abordados tanto da primeira semana até a 11ª semana, principalmente nos aspectos teóricos. Por quê, pessoal? Porque, como ser uma prova, é muito difícil você abordar esses aspectos práticos da AWS, Para ter esse balanceamento entre os aspectos teóricos e práticos, o que eu fiz? Cobrei bastante aspectos práticos nos trabalhos práticos. Eu achei legal que alguns alunos, além de entregarem os trabalhos práticos, entregaram além do que foi pedido. Esse é o tipo de atitude que é excelente, que é muito valorizada no mercado e na vida em geral, Bom, até nas semanas 11 e 12, nós abordamos os princípios da arquitetura serverless e vamos abordar os frameworks de desenvolvimento. Vimos que esse negócio de serverless, que quer dizer em inglês não ter servidor, não é bem assim que não existe, afinal, computação em nuvem é alguma coisa rodando no computador de outra pessoa, mas com o nosso controle, E nós temos que ter essa responsabilidade para gerenciar, atualizar e escalar essa infraestrutura. Da semana... Cadê? Da semana 12, nós focamos nos frameworks de desenvolvimento, mostrei alguns frameworks são utilizados. Esses frameworks às vezes eu mostro uma parte inicial, que vocês vão ver que essa parte inicial já é mais complexa. Por quê? Porque existem diversos frameworks de desenvolvimento. Isso para qualquer tipo de linguagem e abordagem. Na semana 13, nós vamos abordar a estrutura do sistema serverless, como é que a gente organiza esses sistemas, como a gente faz uma divisão de responsabilidade entre os componentes e as funções de cada um dos componentes e como eles se comunicam da melhor forma para tornar esse trabalho conjunto mais eficiente. Na semana 14, nós fizemos a integração dos sistemas de APIs ou APIs, porque geralmente a gente tem um front-end, que vocês já sabem, já viram isso em outras disciplinas próprias para isso, é a parte que fica visível ao usuário, é a parte que consome, ou a parte que usa o back-end. O back-end é onde geralmente tem a lógica do negócio. Nosso back-end, no caso, vai ser uma API através do gateway de API da AWS e usando funções Lambda, que são funções bem modernas e bem elegantes. Elas têm uma maneira ainda mais, como pode dizer, abstrata e simplificada de executar as tarefas. Depois vocês vão ter mais uma atividade, que é a última atividade, que é fazer a integração daquele site de PHP que vocês desenvolveram desde os primeiros trabalhos com essa API REST, até as aquisições. E, por fim, na última semana, nós fazemos uma recapitalização e um projeto de implantação. A gente recapitula todos aqueles aspectos teóricos que nós já observamos com a parte prática. Tá? Uma parte prática que é bem importante é a limpeza da conta. Por quê? Vou mostrar para vocês como terem essa conta na Amazon gratuita.
mas ela tem um certo limite, né? É para vocês terem esse aprendizado mesmo. Mas antes de passar para essa parte de limpeza da conta, eu tenho que relembrar algumas coisas importantes para vocês. Essa última tarefa já está atualizado lá no Moodle o prazo para ela. Lembre-se que os mediadores vão testar os links que vocês vão colocar nessas tarefas. Então, não apaguem os recursos da AWS antes de receberem a nota da tarefa, ok? Apesar de eu ensinar para vocês hoje como apagar esses recursos, não apaguem ele agora. Apaguem só quando vocês terminarem o semestre. Terminou o semestre, passaram, Mara, né? Graças a Deus. Mantenham a pasta rodando. Quando tiver tudo certinho, apaguem lá os recursos. E bom, então vamos chegar nessa parte. Então, como é que evitar essas cobranças no AWS? Esse assunto é de extrema importância para a vida profissional de vocês e para a vida financeira de vocês, né? Antes eu já mostrei como evitar cobranças através dos budgets, através da configuração de limite de cartão de crédito. Agora vamos ver o gerenciamento de custo na nuvem, né? A AWS, ela cobra pelo que está alocado, pelo que está sendo utilizado. Ela nunca vai te cobrar por algo que não é, que você não está usando. Porque muitas vezes nós apagamos, por exemplo, uma máquina virtual, um EC2 que nós criamos, mas a gente esquece de deixar outros recursos. Ficam uns recursos ociosos lá que continuam gerando cobrança porque eles continuam existindo. Então, por exemplo, um IP. Se você usou um IP para você conectar nessa máquina virtual EC2, esse IP continua lá. Isso continua gastando. Então, a Amazon depois de um tempo vai te cobrar. Bom, para limpar completamente o ambiente de vocês, após essas correções, tem que seguir esses passos. Bom, primeiro passo, verificar a região. Lá no canto superior direito da AWS, tem sempre no console, tem sempre a região exata onde criam os recursos. Então, geralmente, vocês criaram numa região só. Então, não inventem de ficar criando recursos em várias regiões. Se vocês fizerem, vocês vão ter que entrar em cada região para pagar eles, ok? Se você tiver, por exemplo, uma região... Se você sempre trabalhou na região, sei lá, de São Paulo, criou seus recursos ali. Se você mudar para a região da Virgínia do Norte, ok? Você não vai ver esse recurso da região de São Paulo. Aí vocês têm que ir lá na região de São Paulo. Bom, a primeira coisa é terminar os EC2 de vocês, as máquinas virtuais de vocês. Verifica se os discos... Entre lá, como eu já ensinei para vocês, já estão cansados de saber. Verifique se os discos rígidos virtuais, os HDs, foram apagados. Vai lá em EC2... Vai lá depois em volumes e apague qualquer HD que estiver com status available, então, ou disponível. Só clicar nele, selecionar, vai lá em ações e excluir, ok? Além disso, libere os IP elásticos. Muitas vezes a gente apaga o EC2, mas não apaga o IP que estava sendo utilizado para essa máquina virtual. Então, o que você vai fazer? Você vai desalocar uma máquina e às vezes o EC2, e às vezes o IP estático vai continuar lá solto, gastando. O que você vai fazer, então? Você vai lá em EC2, novamente, tem lá IPs elásticos, Elastic IPs, depende da língua que está o seu AWS, seleciona novamente, clica em ações, coloca lá liberar ou excluir, beleza? Vai ser sempre mais ou menos esse tipo de tarefa. E, por fim, às vezes, pode ser que a Amazon guarde os logs que você utilizou. Você vai lá no CloudWatch, lá em CloudWatch, vai estar lá CloudWatch Logs, ou logs do CloudWatch, alguma coisa assim. Ele vai armazenar os históricos seus, por exemplo, de utilização das funções Lambda, da utilização do API, por aí vai. Vai lá em grupos de log, ou log groups, e novamente selecione eles, clique em apagar, até que ele não existir mais. Mas, bom, digamos que você apagou tudo e continua havendo algum tipo de cobrança, vai ser porque você não apagou tudo, acredite em mim. Agora, digamos que você não gostou da minha disciplina, não quer trabalhar com isso mais, então você quer apagar definitivamente a sua conta da AWS. Então tá. Se você não pretende mais utilizar ela, o jeito é bem simples. Você vai lá no console novamente, clica lá no canto direito superior, vai estar o seu nome de usuário ou o seu ID da conta. Vai lá, clica lá em conta. Vai para a página lá embaixo. Lá no final da página, você vai encontrar uma seção chamada Fechar Conta ou Close Account. Você vai na seção, vai ter alguns avisos falando que você vai fechar sua conta, que não tem como reverter isso aí.
Basta ler os avisos, clicar nas caixas de confirmação e clicar em apagar, tem um botão. Vai estar, acho que apagar definitivamente a conta, etc. Apesar de estar escrito isso no botão, ele não apaga automaticamente a conta. Ela fica em suspensão por 90 dias. Então, nesses 90 dias, ele não vai gastar, não vai executar. O que você estiver rodando na AWS não vai rodar mais. E depois de 90 dias, ele vai apagar aí sim de vez. Isso é bem comum nesses sistemas que rodam na nuvem. Até o Facebook. Se você entrar no Facebook e mandar apagar sua conta, ele vai falar que você deve ficar alguns dias com ela desabilitada. Okay? Fazendo isso, não tem erro nenhum. Você vai vai ser impossível você ter qualquer tipo de cobrança. Ok? Bom, então, finalmente, eu agradeço imensamente a dedicação de vocês, o empenho, a participação ao longo de todas essas semanas. Né? A gente vai ficar aí até a 15ª semana. E que bom que vocês tiveram esse contato com a parte teórica e com a parte prática da AWS. Vocês terminando a disciplina, eu aconselho seriamente, quem gostou, até quem não gostou, faça estude e invista numa certificação da AWS, porque você pode ter certeza. Quando você tiver o seu LinkedIn lá pronto, você colocar a sua certificação, vai chover propostas de emprego. E não é papo do professor. Podem procurar lá nas oportunidades de emprego que existe lá na AWS. Ok? Bom, que bom que vocês praticaram. Praticar, ele é o único caminho para consolidar esse conhecimento. Primeiro, a gente tem que estudar a parte teórica, depois estudar como fazer na prática, e no final é praticar, gente. Praticar, TI é isso aí, o tempo inteiro tudo muda, o tempo inteiro é um aprendizado, mas é um aprendizado que vale a pena para a nossa vida. Então, continue explorando, continue estudando, continue inovando. Eu espero que tenham gostado, desejo muito sucesso nessa jornada de vocês, na jornada estudantil, na jornada profissional, na jornada técnica, ok? Espero que tenham tido uma ótima prova presencial. Um grande abraço e até a próxima.